Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome santo do nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre. A Ele que é digno de ser louvado e adorado. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Irmãos, muito feliz por poder estar nesta noite, podendo compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Agradeço imensamente a vida do meu amigo pastor Diego, pastora Mayra. Ontem, o pastor Diego esteve ministrando ali na sede, fomos amplamente abençoados, viu, pastor, pela tua vida. O Senhor falou poderosamente ao meu coração e eu louvo a Deus pela tua fidelidade na pregação da palavra. Amém? Que o Senhor continue, porque essa igreja ela está em boas mãos. Pastores amados e que amam a pregação do Evangelho, a pregação bíblica da exposição da palavra. Um prazer rever aqui amigos, amém, pastores, pastor Valnei, pastor Jorge, pastor Marcelo, pastor Edivaldo, Deus abençoe. E todos vocês, um beijo no coração. Meu amigo Edmar, Aline, que também vieram, estavam enrolando a língua até esses dias nos Estados Unidos, nem hablam mais a nossa língua, irmão, só fala agora inglês. Deus abençoe vocês também, viu? Pela presença de vocês e a minha família, minha esposa, minha filha e o Isaac que ficou em casa, irmãos. Mas eu tenho certeza que o Senhor está abençoando também. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Diga, eu quero. Então abra comigo, por gentileza, no livro do profeta Isaías. O endereço é no capítulo de número 43, versículo 18, é o tema central. 19, perdão. Terminando, deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar pregando em cima desse texto, amém? Em nome de Jesus. Como o pastor Diego pregou ontem até 11h30, hoje eu vou até 11h40, tá bom? Eu vou pregar um pouquinho mais que ele, então eu vou até às 11h40, no nome de Jesus. Diogo, tem o texto aí, querido? É o Diogo que está lá na mesa. Não tem? Isaías 43, verso 19. Quantos encontraram? Eu estou lendo na NVT, tá bom? Se vocês tiverem o texto aí, se conseguir colocar, amém, viu, o Diogo? O NVT, nova versão transformadora, senão não tem problema. A palavra do Senhor diz assim no versículo 19. Pois estou prestes a realizar algo novo. Meia dúzia entendeu, eu vou ler de novo. Pois estou prestes a realizar algo novo. A continuação do texto diz: abrirei um caminho no meio do deserto e fareis rios de terra seca. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, sobre esse texto que nós vamos meditar, eu coloquei um tema, eu já nem lembro mais, pastor Diego, que eu te mandei, eu acho que é o Deus dos novos recomeços, amém? O Deus dos novos recomeços. Irmãos, quem aqui já começou algo no decorrer do ano e acabou não concluindo? Deixa eu ver, eu sou o primeiro. A leitura de um livro, o início de uma academia, o Edmar já levantou as duas mãos. Pastor Edivaldo, eu lembro muito bem, teve um ano que eu paguei academia por 8 meses. Lembra o que eu disse? Tiamar, eu disse que eu paguei academia por 8 meses. E eu não emagreci porque eu não ia na academia, eu só estava pagando o plano. Já tem gente se identificando, né? Eu estava pagando o plano, pastor Marcelo, e não deu resultado. Não deu resultado, nada aconteceu, continuei gordinho. Mas eu tomei uma decisão um dia e eu comecei a ir para a academia, e aí, Caio, eu comecei a ver o resultado. Começou a crescer o tríceps, o bíceps. Só que chega um momento, irmãos, lembra que eu disse? Nós começamos e paramos. Começamos e paramos. E agora eu estou vendo na frente do espelho apenas o pânceps, que está grande, irmãos.
Já não vejo mais o tríceps, não vejo mais o bíceps, mas o pâncreas, quando eu vejo, eu falo, está na hora de voltar. Irmãos, nós temos essa facilidade de iniciar algo, mas com a mesma facilidade nós temos a capacidade, Bruna, de parar também. Então, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, essa palavra, ela é para mim, irmãos. Essa palavra, quando eu dobrei meu joelho na noite da virada, do final do ano para o início de um novo ciclo, veio essa palavra ao meu coração. E todos os dias eu não consigo sair dela, todos os dias eu a leio. Desde o dia 1º até hoje eu estou lendo apenas esta palavra. Por que estou lendo apenas essa palavra? Porque o Espírito Santo tem ministrado tanto na minha vida acerca dessa palavra, que eu tenho certeza que se essa palavra ela é para mim, ela também será para a tua vida no nome de Jesus. Essa palavra de Isaías 43, versículo 19, e em todo o contexto desse capítulo, ela vai transformar algo em minha vida, mas também vai transformar algo na vida de vocês no nome de Jesus. Isso não é, irmãos, palavra que para te emocionar, não é palavra para mexer com você e fazer você dar glória a Deus, não preciso disso. Mas o que eu quero dizer é que realmente se essa palavra tem mexido comigo, e eu mostrei para minha esposa esses dias na igreja, exatamente essa palavra. Pois estou prestes a realizar algo novo. Ela olhou para mim e disse, amém. Eu revelei para ela essa palavra. Porque o Senhor é realmente um Deus de novos recomeços. O Senhor, Ele é um Deus de novas oportunidades. E oportunidades essas que muitas vezes, se nós olharmos para dentro de nós, você vai ver que você não merece. Eu vou ver que eu não mereço as oportunidades que o Senhor coloca sobre as nossas mãos. Mas esse texto, ele está carregado de bênçãos e está carregado de muitas oportunidades. Eu pedi para você deixar o texto aberto porque eu gosto de discorrer no texto e nós vamos pular agora um pouquinho o texto e nós vamos para o versículo de número 22. Olha o que diz no versículo de número 22. Mas você, ó Jacó, não clama por mim. Você se cansou de mim, ó Israel? O texto está dizendo que Deus está declarando essa palavra para Jacó. Jacó, você já não clama mais. Sabe, algumas vezes nós vamos buscar a Deus em meio à dificuldade e nós vamos clamar. Nós vamos pedir com um clamor genuíno da nossa alma. O clamor tem esse significado. A oração é algo que começa timidamente, já o clamor já é algo que a alma já está esboçando para Deus, dizendo, Senhor, socorre, apressa-me em me ajudar. Este é o clamor. Eu estou clamando porque a minha alma já não suporta mais. E é isso que Deus está dizendo a Jacó. Jacó, você já não clama mais a mim. Sabe o que parece, Jacó? Parece que você já não depende mais de mim para nada. É isso que Deus está dizendo. No versículo posterior está dizendo, você, Jacó, não me trouxe ovelhas e nem bodes para o holocausto. Não me honrou com os sacrifícios, embora eu não tenha sobrecarregado e cansado com exigências de oferta de cereal e de incenso. Então veja que Deus está dizendo para Jacó, Jacó, eu não te pedi nada além daquilo que você pode me entregar. Jacó, eu não pedi nada para você além daquilo que você pode fazer, daquilo que você tem a capacidade de entregar. Então, Jacó, o que eu estou dizendo é que talvez você realmente, no meio da jornada, você tenha se esquecido de mim. Você tenha parado de clamar como você clamava. E é interessante que quando eu cheguei nesse texto, quando eu cheguei nessa parte do texto, me veio lembranças quando eu subia para os montes. Quando passava tempos debaixo de chuva, debaixo de frio, fazia-se campanha no monte, aqui em cima, como chama o bairro, no Nova Esperança, que agora construiu várias coisas ali. O tempo da crise apertava, irmão. Sexta-feira à noite era o point do cristão. Sexta-feira à noite ia para o monte e buscava o Senhor. Eu me recordo, e o Espírito Santo me fez recordar, que em certa oportunidade, no ano de 2011, eu estava buscando algo,
E eu fiz uma campanha com o Senhor, e essa campanha, eu e meu sogro e mais um amigo, nós decretamos elas 7 sexta-feira, buscando no monte. Essa 7 sexta-feira aconteceu de tudo: vento, chuva, um calor demasiado, irmãos, e um frio descomunal. Mas o Senhor me fez lembrar que os intempéries que vinham sobre nós naquele monte, não nos impedia de subir para buscar e para adorar e para aclamar o nome santo do Senhor. Sabe, e hoje, algumas crises, algumas poucas coisas nos tiram a paz, algumas poucas coisas nos tiram o sono. E talvez nós não temos mais a mesma ânsia de buscar o Senhor, a mesma oportunidade de voltar para os montes e voltar com a mesma fé e com o mesmo entusiasmo, sabendo que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, quem tem mudado somos nós. Sabe, não adianta eu meditar, não adianta eu buscar se eu não fizer algo diferente para o Senhor. Porque a partir do momento em que eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu vou obter sempre os mesmos resultados. Passa ano, entra ano, eu vou sempre alcançar os mesmos resultados, porque eu não dou novos passos, eu não inicio novos recomeços. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para declarar tanto para a minha vida e tanto para a tua vida, que esse novo recomeço vai voltar a brotar na sua vida, e você vai viver um ano espetacular e um ano sobrenatural, de realmente você vai experimentar esse novo começo. E esse novo começo, irmãos, quem sabe não é uma mudança de endereço, não é uma mudança de emprego, não é uma mudança não, mas é uma mudança da metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança interior. E que mudança é essa? O que ela vai causar, pastor? Ela vai causar em você, vai fazer você voltar a ser quem você era. O Senhor vai fazer te lembrar quem você era no início da sua jornada no caminho do Senhor. Então você vai se lembrar quem você era, e você vai unir esse conhecimento que você tem agora no presente, e você vai ver que você vai virar uma bomba ambulante na mão do Senhor, e o Senhor vai te usar como um dunamis na mão dele, e você será projetado para um algo novo, e você será projetado para forjar pessoas no nome do Senhor Jesus. Tem alguém comigo nessa noite que crê nessa palavra e que confia no Deus do dunamis no nome de Jesus? Esse é o Deus que vai mudar a minha vida e a tua vida. Sabe, só que você não tem a permissão para chegar no final do ano, olhar para trás e dizer: poxa, eu não consegui alcançar nada daquilo que eu planejei. Os planos não serão seus, os planos serão do Senhor. Porque a oração que você vai fazer a partir de hoje vai ser uma oração diferente. Senhor, todavia não seja feita a minha vontade, mas todavia seja feita a tua vontade. Sabe, eu aprendo essa oração, não aprendo com Paulo, não aprendo com João, não aprendo com Pedro. Eu aprendo essa oração com Jesus. Quando Deus traçou um plano da salvação, um plano salvífico, Jesus ele estava para cumprir o plano do Senhor. Mas quando chega para cumprir esse plano, o Senhor no Gólgota, em choros, suor de sangue, Ele faz essa oração, pastor Diego, e nos ensina isso. Senhor, eu quero fazer isso. Senhor, eu quero fugir. Senhor, eu quero procurar um canto da minha casa, ficar parado, Senhor. Eu quero maratonar no Netflix, Senhor. Eu quero maratonar, ficar tranquilo aqui no ar-condicionado, Senhor. Mas todavia, seja feita, Senhor, a tua vontade. 24, você não me trouxe cálamo perfumado, e nem me agradou com a gordura dos sacrifícios. Em miúdos, o Senhor está dizendo: Jacó, realmente você se virou para mim. Israel, você já não é mais aquele mesmo que me buscava, que se apresentava perante mim, que clamava e que confiava naquilo que eu fazia. E quando eu comecei a olhar esse texto, irmãos, algo começou a mexer dentro de mim. Sabe, uma esperança viva que brota, dizendo: Senhor, realmente hoje eu posso enxergar um novo recomeço para mim. Eu posso enxergar algo novo. Porque, irmãos, no meio da crise, a primeira coisa que a gente faz é bater na porta, procurando algo ou alguém para nos ajudar. Mas nós nos esquecemos da palavra que estava aqui agora há pouco, Jeremias 33.
Jeremias 3:33. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Sabe, irmãos, nós esquecemos de olhar para o céu e lembrar que existe um Deus verdadeiro e que tem cumprido as suas palavras. Olha o que ele diz, continuando o versículo 24. Em vez disso, eu vou colocar o nome de Jacó, mas você pode trocar pelo teu. Em vez disso, Jacó, em vez disso, Beto, me sobrecarregou com os seus pecados e me cansou com as suas maldades. Irmãos, talvez você esteja pensando, poxa, pastor, você veio hoje aqui para me repreender? Não, irmãos, eu vim aqui para te dizer que há um Deus de novos recomeços, mas para que existam novos recomeços, o Senhor primeiro precisa nos posicionar para esse novo recomeço. Um atleta de corrida, pastor Valnei, antes que ele inicie a corrida, ele precisa primeiro fazer a posição da corrida. Ele precisa tomar uma tração para que ele ganhe essa ação da corrida. Porque senão ele não consegue, irmãos, chegar em primeiro lugar. Então é isso que o Senhor está fazendo. Como uma flecha na mão do arqueiro, o Senhor está nos puxando agora. O Senhor está nos dando um puxão de orelha, para que Ele possa nos soltar, e como uma flecha atingir o alvo e o objetivo do ano de 2026. Eu creio nisso, irmãos. Tem mais alguém que crê comigo? Eu creio nessa verdade. Sabe? Então eu percebo que quando o Senhor tem essa conversa, Kelly, com Jacó, com Israel, eu vejo que algo, irmãos, sobrenatural nos puxa e não nos deixa impulsionar, ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós, quanto cristãos, Eudimar, nós bem sabemos que existe um mundo espiritual e assim como existe Deus, existe o inimigo e o adversário das nossas almas. Que enquanto você pretende buscar, você pretende jejuar, o inimigo está lançando dardos inflamados e lançando setas para que você não cumpra o objetivo a qual você traçou diante do Senhor. Irmãos, então enquanto veio essa palavra na minha vida, eu anotei rapidamente aqui no papel 3 leis que intentam contra nós. E essas 3 leis foram escritas por físicos. Olha só, quem já ouviu falar de Isaac Newton? A primeira lei de Isaac Newton é a lei da gravidade. A lei da gravidade, a teoria, ela é algo que puxa tudo para o centro do núcleo da Terra. Ou seja, tudo vai nos fazer enfincar os nossos pés aqui. Se eu largar esse microfone agora, ele vai subir ou vai descer? Me ajuda? Por que ele vai descer? Porque a gravidade vai puxar para baixo. A gravidade da Terra, pastor Marcelo, vai puxar para baixo. Sabe, pastor Edivaldo, se eu pular aqui em cima do altar, o Edmar já deve estar pensando, vai rachar o chão. Eu conheço a cabeça do meu amigo. Eu não vou levitar, eu vou o quê? Descer. Conheço ou não conheço, Edmar? Está vendo, irmão? Eu conheço um amigo que tem. E ele está pensando nisso agora, irmãos. Não foi carne nem sangue que me revelou. Meu Deus. Então, a primeira lei qual é? Diga comigo, gravidade. Diga bem forte, gravidade. Gravidade é a primeira lei que Isaac Newton escreve. Não é, Caio? Você que está estudando ou já estudou? Não é isso? E essa lei, irmão, ela opera com uma realidade. Trazendo ela para o mundo espiritual, eu quero te lembrar de algo. Gênesis, capítulo 1, versos 26, o Senhor vai dizer algo para nós. Que façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que, em Gênesis 2, ele vai mostrar a forma que ele vai fazer. Ele não vai usar aquilo que está de matéria no céu. Ele vai usar aquilo que está de matéria na terra. Diga comigo, terra. Me ajude a pregar, irmãos. Eu sou um pouco mais didático. Me ajude a pregar. Então, o Senhor usou qual matéria? A terra. Então, quando ele usa a terra para formar o homem, ele está plenamente dizendo isso, pastor Valnei. Você é pó. E no pó retornarás. Alguém se lembra dessa oração? Jó dizendo isso? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. É isso que ele está dizendo. Do pó eu vim,
e para o pó eu retornarei. Ele está dizendo isso, olha, se a minha matéria é carne, é terra, então a terra vai tentar nos atrair constantemente, trazendo para o mundo espiritual. Todas as vezes em que você começar a buscar, todas as vezes em que você começar a clamar, com muita intensidade e com muita força, a lei da terra, a lei pecaminosa que habitou no início da humanidade, em Adão, ela vai brotar e vai tentar puxar você para baixo, para que você permaneça na terra e você não consiga habitar o céu. Então, irmãos, essa natureza no mundo espiritual, que é a lei do pecado, vai sempre tentar te puxar. Por isso que quando você começa a ler a Bíblia, à noite ou pela manhã, qualquer hora do dia, você começa a relaxar, começa a dar um sono, não é assim? Estava no celular 4, 5 horas, irmão, e o olho estalando, foi abrir a palavra do Senhor, começou a brotar o sono. Por quê? Porque a lei do pecado vai tentar te tirar dela, vai tentar te tirar da presença. Alguém está me compreendendo? Essa é a primeira lei da gravidade, a primeira lei. A segunda lei também foi escrita por Isaac Newton, que é a lei da inércia. Diga comigo, inércia. O que é a lei da inércia, pastor Marcelo? Eu vou falar para você, você vai saber, você vai lembrar disso. Talvez você já viu 4 bolinhas suspensas, penduradas por uma haste, e quando elas estão paradas, a partir do momento em que você bate essa aqui vai se mover, essa aqui vai se mover, e na verdade essas vão ficar paradas, essas duas, e essa aqui do canto vai se mover. Você se lembra disso? Ela fica batendo uma na outra e as duas do centro permanecem paradas. A lei da inércia fala exatamente por isso. É a lei que nos atrai, irmãos, a ficar igual você está, sentado, relaxado, gostoso. Se ninguém te empurrar, se ninguém te pressionar, você continua o quê? Parado. E conforme eu ia meditando na palavra, o Senhor veio trazendo, Diego, essas palavras para mim. E é interessante, Edmar, que é realmente isso que acontece conosco. A partir do momento em que a terra nos atrai, a partir do momento que o pecado nos atrai, nós vamos querer o quê? A primeira coisa, nós vamos querer ficar o quê? Parados. Nós não vamos nos movimentar. Mayra, até que o Espírito Santo de Deus nos empurre e nos impulsione para nos movimentarmos. São leis que homens escreveram, mas que serve para nós pensarmos hoje. Serve para nós raciocinarmos hoje, que realmente é verdade. Se eu ficar parado, nada vai acontecer. Falei de Gênesis. Em Lucas, capítulo 6, versículo 6, a palavra vai dizer sobre isso, sobre uma figueira que foi plantada no meio da videira. A palavra está dizendo que aquela árvore, Jesus ele vai contar uma parábola a respeito dessa árvore. E a partir do momento que Jesus conta uma parábola, ele vai dizer, olha, eu vim visitar essa figueira e ela não tem fruto, mas eu já esperei por 3 anos e ela continua da mesma forma. Está ocupando, olha o que Jesus vai dizer, ela está ocupando inutilmente a terra. Arranca e corta. A Bíblia vai dizer que um servo vai dizer assim, Senhor, permita-me que eu are a terra, esterque e coloque água sobre ela. Em outras palavras, sabe o que está acontecendo? Ela estava parada, não estava sendo cuidada, não estava sendo alimentada, não estava sendo nutrida. Ela estava na lei da inércia, estava parada. Mas sempre vai ter o Espírito Santo conduzindo alguém para escavar, para nutrir, para regar com água. E essa pessoa, irmãos, sou eu hoje para você. O Senhor está dizendo isso, olha, vai escavando através da palavra, porque eu vou jogando a água que simboliza o Espírito. É isso que o Senhor vai fazer conosco nesta noite. O Senhor está tirando-nos da inércia. O Senhor está nos resgatando
da terra, tirando da inércia de ficar parado, para que nós possamos nos movimentar. A terceira e última lei é a densidade. Diga comigo, densidade. Então nós falamos de 3 leis. A primeira é gravidade. Diga comigo, gravidade. Inércia. E a última, densidade. Irmãos, bem simples de explicar. Água e óleo se misturam? Sim ou não? O que é mais pesado? Um machado ou a água? Então, se um machado cai na água, o que acontece? Ele flutua, né? É isso? Não, Tiamar. O que acontece? Ele afunda. Então, a lei da densidade vai nos declarar que quanto mais eu me afundo no pecado, mais eu? Me ajuda, mais eu? Me ajuda, mais eu? Vamos, igreja, mais eu? Mas eu desço. Vamos, mas eu? Desço. O machado sobe ou desce? O machado desce. Porque a diferença de densidade dele é maior, o peso dele é maior do que a água. É isso que o Senhor está nos dizendo. Quantas vezes a terra nos atrai, ficamos parados e nos afundamos em pecado. Mas mesmo assim, nós viemos, nós salmodiamos, nós louvamos, nós buscamos, e com a aparência de crente, com a roupagem de crente, nós ceiamos, nós buscamos, nós achamos que estamos agradando a Deus, mas nós estamos cada vez mais com os pés fincados na terra, nós estamos cada vez mais parados e cada vez mais descendo. É forte isso. É o que o Senhor está dizendo para Jacó. Jacó, é isso que você fez comigo, Jacó. Você já não clama mais, já não depende mais de mim. Jacó, nem o sacrifício você traz mais para mim, Jacó. Nem o sacrifício você tem a capacidade de me apresentar, Jacó. Nem o sacrifício você traz. É o que o Senhor está dizendo, irmãos. É o que o Senhor está dizendo com Jacó. Exatamente essa palavra. O Senhor está nos alertando nesta noite, com esta palavra, para que nós possamos, no nome de Jesus, começar a olhar agora para o alto e saber que existe um Deus que é autor e consumador da nossa fé, irmãos. Quando eu olho para esta palavra, irmãos, lendo e estudando esse texto, é isso que eu entendo. Se você puder colocar para mim, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 15, se não me falha a memória, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 e versículo 56, vai dizer assim: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o aguilhão? Aí ele vai dizer, é sobre a lei, coloca aí, Diogo, para nós. É a lei do pecado que nos mantém na terra. Nós precisamos então, no nome do Senhor Jesus, 1 Coríntios 15, nós precisamos então, no nome do Senhor Jesus Cristo, ter esse entendimento que o Senhor veio para nos resgatar. A Bíblia, de capa a capa, está falando de um plano de salvação para mim e para você. Você não foi feito para ficar na terra, você não foi feito para ficar nesse lugar, em que pese o Senhor usou matéria dessa terra para nos produzir, para nos formar, também Ele soprou sobre nós um fôlego que estava nele, aleluia, Ele soprou um fôlego de vida, e que fez nos tornarmos alma vivente. Então, se um dia a terra vai levar a matéria para baixo, o Senhor vai nos resgatar com a alma para cima, no nome de Jesus. O diabo não vai ceifar a nossa fé, o diabo não vai ceifar a nossa alma. Nós somos do céu e nós voltaremos para lá, no nome de Jesus. 1 Coríntios, achou? 1 Coríntios, achou? 15, 55 e 56, por favor. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? 56. O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. Me ajuda, irmão, parece que eu estou sozinho. É o que nos torna o pecado mais. É essa lei que eu acabei de te dizer, irmãos. Gravidade, densidade
inércia. Cada vez mais, pastor Diego, tentando nos puxar para fortalecer o pecado. Cada vez mais investidas. Cada vez mais o diabo lançando setas. Cada vez mais o diabo escancarando as portas. Aquilo que o pastor Marcelo, me antecedendo, disse sobre o nosso país, é porque o nosso país ele vive debaixo dessa lei. A lei da opressão, a lei do pecado, a lei do roubo. Esse é o nosso país. Mas existe um Deus, irmãos, que em meio ao caos, em meio à tempestade, Ele é um Deus de novos recomeços. Pastor, me prova. E prova. No versículo que nós lemos, ele vai dizer assim, versículo 19. Vejam, que já comecei. Irmãos, ele não está esperando você orar. Tudo isso aqui, eu estou lendo agora o versículo 19, lá em cima. Mas o Senhor, nos versículos 20, do versículo 21 e versículo para frente, Ele está dizendo que Ele já começou, independente de Jacó. Independente se Jacó está ofertando, está oferecendo, está clamando. Sabe por quê? Porque não depende de nós. O Senhor já começou. Eu vou declarar de novo. Ele está dizendo, eu já comecei. E ele conclui essa primeira parte dizendo, não percebem? Eu já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Irmãos, fazer rios na terra seca é o Senhor dizendo assim, ei, pode estar acontecendo tudo, o faraó está vindo atrás, mas eu vou fazer rio naquela terra seca. Faraó vai tentar te impedir, mas o mar vai se abrir, você vai passar a ele a seco. Eu vou te provar. Vamos voltar, irmãos, no versículo de número 14. Diz assim, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, por sua causa, enviarei um exército contra a Babilônia. Obrigarei os babilônios a fugir nos navios de que tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, o Santo Criador, o Rei de Israel. 16. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem em meio às águas, um caminho seco pelo mar. 17, chamei o exército poderoso do Egito, com os seus carros e cavalos, eu o submergi nas ondas, e eles se afogaram, a sua vida se apagou, como um pavio fumegante. Sabe o que é isso? Esse é o poder do Deus que eu e você nós servimos, esse é o poder que nós podemos confiar no Deus de Israel, irmãos, o Deus que abre caminho seco no meio do mar, e o Deus que abre o mar no meio do caminho seco. Esse é o Deus que está cuidando de mim e de você. Não interessa se o Brasil está passando por um grande dilúvio, não interessa se estamos passando por tempo de crise, o Senhor é o Deus que está abrindo no meio da crise novos caminhos para novos recomeços. Não tem alguém que acredita nessa palavra? Pelo amor de Deus, joga a mão para cima e adore ao Senhor. Aleluia. Esse é o Deus. Porque, irmãos, para que Deus vai se manifestar sendo que está tudo bem? É no meio à crise que o Senhor vai nos dar novos recomeços, mostrando que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Versículo 18, aí ele disse assim, olha só, e isso é muito lindo, e eu encerro aqui, irmãos, isso é muito lindo. Esqueçam de tudo isso o quê? Do que eu acabei de declarar, que Ele abriu o caminho no meio do mar seco, que Ele abriu o caminho no meio do mar. Esqueçam de tudo isso, esqueçam. E aqui é uma profecia para a sua vida, irmãos. Esqueçam de tudo isso. Não é nada, isso não é nada comparado com o que eu vou fazer. Acho que esse povo não está entendendo não, pastor. Ele está dizendo assim, ei, eu já fiz grandes coisas na sua vida, mas esquece de tudo isso, porque isso que eu fiz até agora
não é nada além daquilo que eu vou te entregar, daquilo que eu vou fazer. Aí entra nesse versículo que nós lemos. Eu já comecei. Ele está declarando que ele vai fazer, mas ele está dizendo agora que ele já começou. Eu creio nessa palavra. Se coloque de pé comigo, por gentileza. Eu quero terminar orando pela tua vida, no nome de Jesus. Irmãos, eu creio nesse Deus. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio tanto que se Deus falasse que um homem engoliu um grande peixe, eu continuaria acreditando na Sagrada Escritura, irmãos. Eu continuaria crendo, porque eu creio que é assim que Deus age na nossa vida. Irmãos, Deus, Ele nos coloca a bênção sobre nós. Ele coloca a bênção sobre nós. E é interessante que no livro de Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6, ele diz que a Bíblia vai dizer assim, na versão a qual eu estava lendo: estou plenamente certo. Estou plenamente o quê? Certo. Que aquele que começou, aquele que já iniciou a grande obra, há de completá-la até o dia da vinda do Senhor. Então, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor já começou essa obra em nós. E Ele é fiel para completar. Mas no meio dessa obra, sempre haverá tentativas de embargo à obra. Sempre vão tentar trazer algo para paralisar a obra que o Senhor começou. Mas no nome de Jesus, permaneça firme. Amém. Porque, irmãos, melhor é o final das coisas do que o começo delas. Porque o começo, a gente está empolgado. O começo, a gente está no gás. Mas o final a gente olha e fala, talvez eu vou parar. Mas quando você chega até o final, você olha e você vê o tamanho da recompensa. No nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você, por gentileza, fechasse os seus olhos. E eu quero orar por vocês, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos, ó Deus. Senhor, a tua palavra ela foi pregada nessa noite. Senhor, não sou eu quem faço, é o Senhor quem faz. É o Senhor que coloca porção de terra seca em minhas águas. É o Senhor que coloca águas em meio à terra seca. É o Senhor que cuida, Senhor, e vigia, Senhor, para que o sentinela não vigie em vão. Por isso eu peço a Ti agora, no nome de Jesus, que o Senhor vai à frente, doce Espírito Santo de Deus, e começa a convencer agora a igreja, Senhor, que o Senhor é um Deus de novos recomeços. O Senhor começa a convencer agora que o inimigo ele não venceu, que o inimigo ele não pode prevalecer, porque eu já li o que está escrito no último capítulo dessa Bíblia, Senhor. E o capítulo está dizendo, Senhor, meu Pai, que o Senhor virá resgatar a nova Jerusalém e levará para consigo no céu. Então eu peço a Ti agora, que compaixão tenha sobre nós, e que o Senhor comece a nos inundar agora com essa fé, que o Senhor comece agora a declarar sobre nós agora, Senhor meu Pai, essa abundância, Senhor, de oportunidade que o Senhor vai trazer. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus de novos recomeços.